Pessoal, boa tarde a todos que estão ali nos acompanhando. Mais uma vez, um sábado para darmos continuidade às nossas lives aqui da editora Meta Books. Para quem tem nos acompanhado já há algum tempo, sabe que a gente vem fazendo algumas reflexões sobre determinadas temáticas relativas ao contexto angolano, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Vamos conversar um pouquinho mais sobre escola e educação no contexto angolano. Meu nome é Elias Mandi, como está aparecendo ali para vocês, e eu sou um dos integrantes da editora Metabooks. Vocês já ouviram aqui o Martinho, a Nilza, o Orlando, e teremos mais outras pessoas que, dada a circunstância, o tema, a gente estará trazendo aqui para conversar com a gente. Hoje, para falar sobre escola e projeto de nação, nada mais, nada menos do que alguém especializado e que lida com a educação em Angola e já esteve aqui com a gente para conversarmos sobre o sistema educacional angolano. Hoje a gente vai dar continuidade pensando em educação em Angola, mas pensando enquanto projeto ou ligado ao projeto de nação. E para tal temos aqui o Chocolate Brás, eu vou adicionar aqui e ele já vai fazer a sua saudação em breve apresentação, porque é melhor que ele se apresente para eu não acabar cometendo, às vezes, determinados equívocos. Chocolate Brás, meu caro, seja bem-vindo, estamos ao vivo, as pessoas estão, com certeza, com bastante expectativa e faça a sua saudação e apresentação e vamos começar o nosso diálogo. Boa tarde, Elias, e boa tarde a todos e todas que nos ouvem a partir do Brasil e de Angola. No caso de Angola já é boa noite, considerando a diferença de horário entre os dois países. É, como sempre, um enorme prazer da nossa parte poder participar do debate político e público sobre a educação. Enquanto formado em educação, lembrando que tenho formação inicial em ensino da psicologia e tenho o mestrado em administração educacional e venho discutindo nos últimos tempos o papel da escola como um espaço de socialização e que garante que as pessoas tenham o empoderamento necessário para conseguirem sobreviver num mundo tão complexo quanto o nosso, que a cada dia nos oferece diferentes desafios. Portanto, além da formação, talvez também acrescentar que atuo como professor universitário e é nessa circunstância que tomo a palavra para hoje discutirmos sobre a ideia de escola pensada no sentido da nação. Desde já agradeço mais uma vez pelo convite e pela confiança permanente e estamos abertos para discutir a nação a partir da educação. Ok, Chocolate Brás, meu caro, prazer é todo nosso, a gente se sente muito honrado de ter pessoas, em primeiro lugar, pensando essa questão da educação no nosso país, né? Porque é algo que nos diz respeito. Então, quando a gente consegue localizar, isso para a gente é muito benéfico poder ouvir alguém que trabalha, pesquisa e pensa em loco essa questão da educação, né? E já agora, indo diretamente à nossa conversa, eu acho que é fundamental para a gente falar sobre escola e projeto de nação, primeiro localizar a questão dos conceitos, né? Porque existem definições e definições sobre o que é escola, o que é nação e como se relaciona escola e educação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti, já começando, como é que você define, como que você entende escola e essa concepção de nação, escola, nação e educação escolar. Eu acho que é interessante a gente começar por esses aspectos. Olha, eu por norma gosto de desfazer-me dos conceitos, porque entendo sempre que os conceitos podem eventualmente situar o debate, que é importante que assim se faça para que as pessoas tenham uma noção do que é que se está a discutir e qual é o real propósito. Mas depois há sempre a tendência de nos perdermos com aqueles conceitos, entre aspas, historicamente conhecidos.
Eu encontro na escola como um espaço de transformação social, mais do que aquele espaço de transmissão de conhecimentos de gente mais adulta para gente menos experimentada, entendendo aqui a relação professor e aluno. Eu entendo a escola como esse espaço que, a seguir ao espaço família, ou mesmo no segmento do espaço família, garante que as pessoas experimentem uma vida social, aprendam a ser sujeitos da vida social. Na verdade, eu olho para a escola como isso, como aquele espaço onde a criança aprende a se situar dentro do espaço social e, mais do que isso, compreender que a sua essência visa a transformação, não é? Nós só temos escola, a escola só é escola quando ela é capaz de transformar as pessoas, quando ela é capaz de garantir que haja nas pessoas um processo que os alemães chamam de Bildung, que é um processo de transformação completa do ser. Portanto, é este o lugar que eu tenho quando falo de escola, como um veículo de transformação social e, quiçá, até um veículo de transformação econômica, partindo do pressuposto de que as pessoas escolarizadas têm, eventualmente, maior chance de ter alguma produtividade a nível social. Em relação a nação, o conceito de nação também é muito discutido e se situa muito no espaço de cada, ou seja, cada contexto olha para a nação no seu olhar, né? E o lugar das pessoas no conceito de nação é um lugar muito discutível. Por exemplo, as pessoas, quando discutem o conceito de nação, tendem a relacionar a ideia de uma comunidade com alguma estabilidade, onde as pessoas estejam ligadas quer por território, por uma língua, ou eventualmente por desejos que reúnem e unem as mesmas pessoas. Mas isso não se esgota nessa ideia dos costumes, dos princípios éticos, da questão linguística, porque nós podemos ter nação dependendo da nossa construção sobre a mesma. Ou seja, a nação não é uma coisa estável, a nação não é uma coisa fácil de se situar. A nação é um processo de construção, depende de como cada um de nós se insere no espaço social para impactar na ideia de construção. E as pessoas às vezes discutem se Angola é ou não uma nação, considerando a questão da diversidade etnolinguística do país, do número e das tipologias das nossas tradições e culturas, mas é preciso dizer que, em rigor, a nação não se limita na ideia de território, não se limita na ideia de língua, de religião, de costumes, mas a nação tem em si a ideia de que as pessoas são parte dela no sentido de que assumem quer os seus direitos como os seus deveres e, mais do que isso, sentem-se obrigados a conseguir ser parte de tudo. Não há autodemissão e há aceitação pública. Então, eu olho a nação nessa perspectiva. Como deve compreender, não é um olhar que esteja muito restringido à questão do território ou de línguas. Eu entendo que podemos fazer nação com diferentes línguas, podemos fazer nação com diferentes culturas, podemos fazer nação desde que tenhamos um princípio que nos una e que tenhamos consciência de que cada é parte do todo e, assim como diz a teoria da Gestalt na psicologia, o todo é melhor que a soma das partes, não é? Então, a ideia da nação que tenho é isso. A nação não se anula na ideia de termos estados diferenciados, princípios diferenciados, mas a nação é o jeito de uma formação nossa, no sentido que nós produzimos. Agora, quando falamos da educação escolar, né, da educação escolar, vai convocar sempre um debate sobre os tipos de educação. E que também não me agrada, devo confessar, enquanto professor em construção e alguém que está a fazer a sua iniciação em investigação científica, não agrada muito situar a questão da educação relacionada apenas ao espaço de formalidade. As pessoas tendem a situar a educação formal
a educação informal e a não formal. Eu acho que essas três formas de pensar a educação são excludentes, na medida em que não aceitam outras formas de educar. Por exemplo, o conceito de educação escolar está muito mais ligado àquele processo onde as pessoas estão num espaço político, social, criado para o efeito, onde há uma relação professor-aluno mediada por diplomas legais. Mas no contexto africano, muito particularmente falando, vamos perceber que a educação não se esgota nisso, né? Há outras formas de educar, no contexto da família, no contexto das relações nossas. Então, é aí onde eu questiono, será que para discutirmos nação, necessariamente temos que olhar para a ideia da educação escolar? Talvez não. O essencial é que haja educação, entendendo que a educação não acontece apenas se haver salas de aula, se haver professor e aluno. A educação é um processo de construção social permanente, onde haja pessoas, com certeza há também a possibilidade de educar. Portanto, agora, do ponto de vista mais criterioso, talvez pudesse dizer que a educação escolar é esse espaço que ocupa uma função política social relevante, ou seja, a educação é situada como uma política pública social, ou seja, há interesses ideológicos, quizá até, para ser mais especificamente, há interesses políticos no agir da educação, né? E a ideia introduzida por Marx, da ideia do tipo ideal, quando se discute educação, tanto é pensada por um grupo, o que ideal de homem nós pretendemos, né? Portanto, esse tipo ideal que é definido por um grupo que sustenta a educação escolar, nem sempre acaba por gerar consensos. Por isso é que nós vamos ver que há gente que, não obstante não ter sido alfabetizado, está num espaço escola, mas tem conhecimento, tem valores, tem cultura, tem ética no agir e, acima de tudo, consegue produzir. Então, essa questão de situar a educação escolar para discutir nação, parece-me que, de uma forma ou de outra, para o nosso contexto africano, foge um pouco, entendendo que a nossa organização enquanto povo, já desde antes da colonização, demonstrava que nós éramos educados, não obstante não temos aquela estrutura formal que nós chamamos hoje por escola, né? Isso. Pensando nos conceitos que você acabou de enunciar, enquanto eu ouvia falar, eu me lembrei de algumas coisas algumas leituras que eu venho fazendo, né? E a ideia de talvez a crescer na ideia que você apresenta sobre pensar a nação nesse escopo que rompe com essa ideia de uma limitação territorialidade, questões étnicas, e uma das coisas que se acrescenta é essa vontade individual e coletiva de querer viver juntos. Então, longe desses aparatos da ideia de territorialidade, cultura, questão étnica, também existe uma predisposição de indivíduos ou coletividade de querer viver juntos para construírem o chamado projeto de nação. Então, aí a gente pensa, na verdade, o que, obviamente, a gente sabe que é uma construção social, né? Pensar na nação não se dá apenas por nascer numa questão territorial. É um dos elementos que o facto de a gente nascer, por exemplo, eu estou morando agora no Brasil, mas sou angolano, então, consequentemente, somos da mesma nação. Então, o território em si abrange a gente, mas ele não define a totalidade desse conceito de nação. E a ideia, talvez, de escola ou educação escolar é muito mais nessa ideia da escola enquanto, vamos assim dizer, espaço elencado, espaço eleito e privilegiado no qual confluem os diversos saberes, aí partindo de uma pressuposto de um currículo, que a gente vai estar discutindo isso um pouquinho mais na frente, né? Que aí vai toda essa questão do ideal de homem que tu já começou fazendo, que você já fez um pouquinho menção, que aí é que esse ideal de homem, esse projeto de nação é que nos levam a pensar numa possibilidade de um currículo que vai atender essas expectativas. Mas a gente vai falar isso bem um pouquinho mais para frente, né, que temos muita coisa boa hoje para pensar, porque é Angola, né? E Angola é esse mundo da gente que tem muitas potencialidades e muita coisa para ser
pensada e discutida. E já adiantando, agora eu gostaria de a gente falar um pouquinho, ou ouvir de ti, essa relação de educação escolar, aí pensando nessa escola enquanto esse lugar privilegiado, e claro, a educação como um todo, e a questão de Estado. Como é que se dá em Angola a relação entre educação ou educação escolar e o Estado, enquanto governo angolano? Bem, primeiro precisamos compreender que a educação e o ensino em Angola, de forma como está desenhada, ela é uma plataforma social. Ou seja, mais do que um espaço para a idealização da política do Estado, pensada na ideia do tipo ideal, conforme coloquei ao iniciar o debate, ela é uma plataforma social. E enquanto plataforma social, exige que o seu sucesso seja baseado no conhecimento científico, na investigação produtiva, na capacidade que nós temos de analisar cada contexto conjuntural. E é nesse sentido que se vem organizando a escola no contexto de Angola. Uma relação que premeia o ideal política e educativa, mas também uma ação que considera aquilo que são as necessidades sociais. Uma questão que pode ser colocada é até que ponto as medidas de políticas que são tomadas, ou seja, o desenho que se faz da política educativa angolana responde à expectativa social. Essa discussão nos remeteria a um processo de avaliação de impacto mais completo, que nós não estamos convocados a fazer por esta altura. O essencial é dizer, por exemplo, que a tomada de decisão deve ser baseada no contexto o mais exaustivo possível do real, ou seja, olhar para as políticas educativas e relacionar com a teoria histórico-cultural, como é que o social e o cultural se encontram na ideia de política educativa. E isto é uma introdução apenas para dizer que, do ponto de vista histórico, a educação em Angola teve sempre influências não muito suas, ou seja, a ideia de educação em Angola, se nós formos olhar, fazer um olhar retrospectivo daquilo que é a política educativa angolana, desde que Angola é um Estado soberano, refiro-me a 1975, vamos perceber que numa primeira fase, quando vai surgir a lei que nacionalizou o ensino, em 1975, vamos compreender que a ideia do Estado estava fundamentada no socialismo, cuja influência era do Bloco Leste. Portanto, o partido no poder que conquistou, é verdade, essa conquista deve ser partilhada com as outras forças políticas, na altura ainda movimentos de libertação, mas a independência reconhecida pela maioria dos estados a nível do mundo é aquela celebrada, proclamada pelo partido MPLA. Portanto, o partido MPLA, ao adotar uma política educativa logo a seguir à independência, fundamenta essa política naquilo que são os princípios de ideais que tinha sobre a vida. Esses princípios estavam ligados ao Bloco Leste, sobretudo com a influência das antigas repúblicas socialistas soviéticas, né? Mas depois vão ser feitas um conjunto de avaliações ao sistema existente e vai surgir a primeira reforma educativa. Portanto, a primeira reforma educativa surge por volta do ano de 1978, como consequência da avaliação que foi feita ao sistema então vigente de educação, que, como se sabia, não tinha marcas muito alheias à realidade angolana. É por isso que eu fiz aquela introdução para dizer que a política educativa deve ter relação com o contexto o mais próximo possível e, mais do que isso, o sentido da política pública
como forma de autoridade pública, não pode ser apenas política, senão também deve considerar o social, porque entendo que toda e qualquer política do Estado deve perseguir o bem comum, deve buscar garantir o bem-estar dos seus destinatários, que são, nesse caso, as suas populações. Mas depois, o que é que vai acontecer? Esta reforma primeira de 1978 vai chegar até 2001. Estou aqui com algum adiantamento, não é? Como deve compreender, 2020 não é um ano fácil para todos e não foge à regra. Eu gostaria muito de ultrapassar 2020, talvez seja por isso que eu tenha já falado em 2021, mas na verdade é 2001. Em 2001 vai ser aprovada uma nova lei de base do sistema educativo, que é a Lei 13/01, justamente no último dia do ano, 31 de dezembro. Portanto, com esta reforma, resulta, sobretudo, essa reforma de 2001, resulta não só do diagnóstico que foi feito ao sistema durante os anos da década de 80 a 90, mas sobretudo também da situação política que a partir de 90, 91, 92 assumiu a ideia de multipartidarismo. Saímos da ideia do partido único como sendo espaço de realização pública e política, passamos a admitir que outros também podiam ser, entre aspas, podiam ter participação social pública relevante. Portanto, essa lei de 2001 é uma adequação da anterior lei ao contexto político, mas mais do que isso também resulta do diagnóstico que revelaram uma série de problemas na educação em Angola. Portanto, de 2001 até 2016, essa lei funcionou e em 2016 foi feita uma nova adequação à norma, também marcada por dimensões políticas, porque Angola, a partir de 2010, passou a ter uma Constituição. Até então só tinha leis constitucionais. Mais do que isso, havia necessidade de se abrir a economia do mercado e também criar espaços para uma melhor adequação da sua estrutura de pensar a educação com aquilo que é a ideia do global, na perspectiva do pensar, do agir local, mas com uma tendência global, sempre no sentido da adequação. E esta lei que é vigente até agora, não é? Apesar de no mês de maio ter-se feito alterações pontuais a essa lei 17/16 de 7 de outubro, mas o que é que vamos compreender? Na Primeira República, a influência maioritária na ideia de educação em Angola estava relacionada à ideia de partido único, ao bloco socialista, bloco leste, melhor dito. Na Segunda República, estamos a referir daquela república existente antes a seguir a aprovação da Constituição, não é? Esta república vai ser marcada pela influência de organizações multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, da Unicef, da Unesco. Portanto, essas organizações multilaterais, parecendo que não, acabam sempre por ter um peso. Eu costumo dizer aos meus estudantes que há um sistema educativo mundial que não aparece muito, mas quando você vai ler a política educativa de cada país, vai sentir que há aspectos que não estão muito ligados com o próprio contexto, mas que buscam uma adequação, uma tendência quase que universal. Portanto, essa influência também é sentida na educação em Angola. O que é que nós podemos compreender da relação entre o olhar à educação na perspectiva da política, mas virada para a nação? Vamos perceber que a educação durante esse tempo todo não é que tenha ignorado as aspirações sociais, mas sempre foi um veículo, conforme dizia Paulo Freire, ou a educação é conservadora, no sentido de que mantém o status quo,
ou a educação é transformadora no sentido que produz e oferece oportunidades para todos se desenvolverem. E o que foi se notando nos últimos anos é que a educação em Angola, conforme ela foi desenhada, nem sempre garantia as reais aspirações das populações, mas depois alguém podia perguntar o que eu estou a chamar de reais aspirações, ou seja, as leis que foram aprovadas para a educação, as políticas educativas, não eram muito fundamentadas na expectativa social, aquela relação que eu disse, a avaliação do impacto entre o ideal político e o desejo, a demanda social. Felizmente, já há sinais de pessoas que entendem que isso acontece conforme nós estamos a dizer, porque era mais difícil defender essa posição alguns anos atrás. Como deve perceber, há áreas novos em Angola, até prova em contrário, há maior liberdade, hoje já se questiona um pouco as políticas públicas e já há aquele recuo quando se sente que a sociedade não aceita esta ou aquela medida ou não olha com bons olhos as medidas. Portanto, é nesse sentido que eu situo a relação entre a escola e a ideia de nação. Perceber que o todo deve ser considerado na dimensão política, porque eu não consigo perceber o Estado além da satisfação das necessidades das populações. Ou seja, para mim, a ideia de ter um governo é no sentido de fornecer bens e serviços que concorram ao bem-estar das populações. E entendemos a educação como sendo esse direito humano fundamental, ou seja, é por meio do direito à educação que as pessoas têm a tendência e experimentam outros direitos. Partindo do pressuposto que se eu for educado, se eu tiver direito à educação e direito a uma educação de qualidade, é muito provável que eu consiga ter direito à habitação, direito a emprego e a outros serviços sociais. Portanto, se você quer excluir alguém, basta que não lhe garanta a educação. E quando nós vamos olhar para como hoje a educação escolar consegue atender ou não a demanda social, vamos perceber que os números revelam coisas muito estranhas. Por exemplo, nós estamos num ano letivo suspenso. Depois, mais adiante, podemos falar dessa questão. Nós estamos num ano letivo em que dados do Ministério da Educação apontam que mais de 11 milhões de alunos estão matriculados. E apontam igualmente que cerca de 2 milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. Percebe? 2 milhões de crianças, num horizonte de 11 mil matriculados. Se for a considerar que o maior número dos alunos matriculados estão no ensino primário, que chega até perto de 6 milhões de alunos, você tem quase metade fora. Ou seja, ao ter 2 milhões de crianças que têm até 5, 6 anos, que não podem ter acesso à educação escolar, quer dizer que você não consegue, entre aspas, dar resposta àquilo que é a demanda. E depois você tem um país em que o serviço da educação, como é normal em outros países, é partilhado, ou seja, há intervenção do privado, mas você tem um privado mais forte e, eventualmente, com melhores condições em relação ao público. Né? E depois você tem gestores que, nos últimos anos, criaram a falsa ideia de que o privado é melhor, ou seja, prejudicava-se o Estado para que as pessoas ganhassem a consciência de que o privado tivesse melhores condições, quando grande parte dos recursos alocados à gestão da escola pública eram, digamos, desviados para as escolas privadas. Quando você for olhar quais são as entidades promotoras das grandes instituições de ensino privadas, vai perceber todo que a maioria delas estiveram ligadas ou à gestão da própria educação ou estiveram ligadas à gestão pública, né? Então você não consegue ter uma visão de como é que o interesse de todos foi prejudicada por interesse de um grupo privilegiado, né? Mas são conversas de outros bares que não vale a pena trazer aqui. O essencial é situar a necessidade de mudança, a necessidade de pensarmos a educação como sendo esse espaço que garanta que as pessoas consigam se transformar e, acima de tudo, consigam pensar o país. Você, quando quer avaliar a qualidade da educação num país, basta
conversar com as pessoas que nela vivem. E hoje, quando eu converso com as pessoas, fico um pouco triste porque percebo que tem alguma resistência a olhar com olhos de ver a nossa realidade. E nós que incansavelmente nos debatemos a favor dessa realidade que precisa ser transformada, somos vistos, em alguns casos, como pessoas que não têm noção daquilo que é a situação do país, né? Portanto, aqui é isto, é a qualidade da educação que determina também a qualidade da nossa intervenção, compreendendo que é na escola que nós aprendemos a exercitar a participação social, né? A escola só existe para a consumação dos direitos. Portanto, se a escola não conseguir garantir direitos, gozos de direitos e liberdades por parte dos cidadãos, é melhor que ela feche, né? Então, eu não consigo perceber como é que nós ainda pensamos a escola fora do social. Mais do que isso, mesmo para terminar, é a ideia que nós temos de escola. Para muita gente, escola é um espaço com paredes e quadro, e professor e aluno, né? Não se pensa na escola como um espaço mais organizado, mais acabado. São várias vezes inauguram-se escolas que se resumem num espaço apenas onde tem até e tenha carteiras, não há laboratórios, não há espaços para artes, não há espaços para diversão, não há espaços para criação. Portanto, também precisamos evoluir nesse conceito. E depois, outra questão que é fundamental na senda da construção de escolas é perceber o estudo de viabilidade pública das mesmas, né? Você tem uma área com 100 crianças que você constrói uma escola com 20 salas, mas depois você tem uma área com 2.000 crianças que você constrói uma escola de 4 salas, né? Então você começa a perceber que alguma coisa não está bem. É preciso convocar, é preciso entender que a educação deve ser feita à base do debate social e, acima de tudo, com fundamentos na ciência e no espírito democrático, né? Também como pensar uma educação democrática num país que experimenta democracia como o nosso e que ainda tem, em algumas pessoas, eu até costumo dizer que o problema já não está no governo, o problema está em como cada um de nós entende ser democrático, em como cada um de nós entende que pode ter alguma participação social relevante. Você pontuou alguns aspectos assim muito reveladores de determinados problemas que, por dizer os meus amigos aqui, temos nos debatido quando pensamos a educação no contexto angolano, né? Principalmente essa questão do número de crianças no sistema de ensino, mas tem um aspecto que eu queria também pensar um pouquinho contigo, sem desmerecer esse lugar, né, que foi mencionado, é a questão do pessoal que é formado no ensino superior. A gente percebe, pelo menos depois da conquista da paz, vamos considerar, fazendo um mapeamento, entre 2008 para cá, a gente teve uma explosão de construção de ensino superior, de escolas de ensino superior técnico e ensino médio e ensino superior. E aí a gente percebe hoje que em 2020 um grande número de desemprego, principalmente por parte dessas pessoas que foram formadas nessas áreas técnicas, porque querendo ou não, apesar do alcance da paz, ainda temos a educação como o principal setor que emprega esse pessoal que faz formação superior. Então, o pessoal faz formação superior, que não está ligado necessariamente às áreas de licenciatura, estudou direito, estudou engenharia, fez alguma área de informática, mas numa perspectiva técnica, não de licenciatura, e acaba sobrando para ter que dar aula. Como é que está essa relação, ou como é que você compreende, o que você pensa dessa relação entre esse projeto de formação e a inserção no mercado profissional? Bem, é um dos assuntos que eu tenho discutido nos últimos anos. Eu penso que o mais importante de ser discutido no ensino superior, mais do que os cursos existentes, mais do que o número de graduados por ano, seja a relação que existe entre a formação acadêmica e o exercício da profissão. O país tem formado muita gente nos últimos anos. Só para ter ideia, no ano letivo
de 2019, estavam matriculados em todo o país cerca de 300 mil estudantes. Nossa, é muito estudante grande. no ensino superior. E quando você vai olhar para os graduados no último ano, tanto, se você olhar para... Eu falo com alguma propriedade sobre os dados estatísticos do ensino superior, porque nesta altura estou a trabalhar numa investigação sobre o impacto que tem a formação superior em Angola. Quando você vai olhar para dados, em 2017, Angola teve 21.310 graduados. Em 2018, esse número se manteve nessa ordem, 21.661 graduados. A questão que se coloca é, esses graduados de 2017 e de 2018, sem contar com os do ano passado, 2019, onde é que estão? Depois não há um processo de monitoria. As instituições dificilmente sabem onde é que estão a atuar os seus graduados, se estão a atuar ou não. Há muita gente em Angola no desemprego e há muita gente no subemprego. Portanto, há gente que é formada em recursos humanos, mas que trabalha como vamos lá ver, há muitos exemplos. Há um exemplo mais claro, só para ter uma ideia. Há um caso que está levantar muita discussão nas redes sociais nos últimos 2 dias, que é de um enfermeiro que foi contratado para fiscalizar uma obra pública. Ok? Nossa. Só para teres uma ideia. Então, você tem pessoas que são formadas numa área, mas que são forçados a trabalhar noutra área. Agora, eu quase que já estou cansado de discutir essa relação entre a formação profissional, a formação acadêmica e da profissão. Hoje eu estou focado para encontrar soluções. Eu penso que uma das soluções para o problema dessa relação que tanto precisa ser vista e refletida é estabelecer relações de proximidade entre as universidades e as empresas. Isso. Okay? E permitir que os estágios acadêmicos, estágios profissionais, possam resultar em função da avaliação das competências do estagiário em emprego. Tanto, e depois, temos que olhar para a demanda social, o que a sociedade precisa da universidade. Nós temos em Angola cursos no ensino superior que não se percebe se esses depois de formados vão trabalhar em quê. Portanto, nós estamos a formar... Há uma ideia de massificação do ensino superior que a mim preocupa muito, porque entendo que nem todos nós precisamos passar pelo ensino superior para ter emprego. É preciso garantir que a formação, e disse muito bem da questão da formação, mesmo aqueles que estão em instituições de ensino superior politécnicas têm dificuldades de se inserir nas empresas. Isso. Portanto, a questão das competências é muito complexa. Também tens que olhar para o tipo de pessoal docente que você tem. Você tem docentes, na maioria das instituições, que são paus mandados. Tem docentes que são incapazes de refletir, que não investigam, que não discutem. Tem docentes que se demitiram da sua posição enquanto agentes da educação e que estão no ensino apenas porque precisam ter rendimento. Educação não é apenas um emprego. Portanto, pensar a educação apenas como emprego acaba com a ideia de pensar nação, de pensar desenvolvimento, pensar transformação. Portanto, o ensino superior no nosso país, em meu entender, carece de um debate público e carece de um projeto. Nós temos que definir o que é que nós queremos da universidade no país. Sim. Não podemos ter instituições. Angola tem 90 instituições de ensino superior. Angola tem 8 regiões acadêmicas que agora ficamos a saber que vão ser... haverá o fim das... Vai acabar-se com a regionalização das universidades. Portanto, ficaremos sem regiões acadêmicas. A justificativa é que eles não tenham produzido os resultados que se desejavam, embora não se saiba de certo
quais resultados foram previstos. Portanto, nós partimos para uma massificação do ensino superior, que passados 10 anos não conseguimos avaliar muito bem o impacto. Este ano, o Instituto Nacional de Estatística vai fazer um estudo sobre a empregabilidade no país. Eu creio que daqui a mais 1 ano ou 2 anos saberemos dizer o que é que valeu o país ter até o ano passado cerca de 85 instituições de ensino superior e neste ano 90. Porque é preciso, todos os anos há as cerimônias de outorga de diplomas e são muitos estudantes que são outorgados e que nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, a gente acompanha as cerimônias e há aquela sensação de alegria, porque é mais gente formada. Mas a minha discussão hoje não está no número. E a minha discussão está no day after, depois da cerimônia de outorga, o que é feito desses formados? Como é que uma instituição de ensino superior não consegue saber onde é que está a trabalhar o seu graduado de há 2, 3 anos? Portanto, não há seguimento. Depois, há um problema muito grande nas instituições de ensino superior, que é de cooptarem para si os melhores estudantes. Eu, com muita pena, vivi uma situação no ano de 2018, numa instituição de ensino superior, em que um dos meus melhores estudantes viu-se obrigado a desistir porque já não tinha como fazer o pagamento das frações mensais, ou seja, não tinha a possibilidade de pagar, eu não sei como é, eu sei que no Brasil mensalidade. Mensalidade, porque propina no Brasil significa suborno, né? Portanto, não tinha como pagar mensalidade, mas estava no último ano da formação. Acabou desistindo, sendo ele um bom estudante, havendo uma visão estratégica da instituição, podia ser cooptado para serviço administrativo, para a iniciação, a investigação científica, e tinha a situação resolvida. É mais um jovem com talento que vê os seus sonhos adiados, que se sente frustrado, que se sente traído por esse Estado, que tem a missão de garantir o bem-estar. Percebe? Então, o nosso ensino superior, eu ia dizer mesmo, eu sou produto do ensino superior angolano. Eu nunca estudei em uma instituição que não fosse pública. E sei a importância que representa o ensino público. Melhor do que ninguém, consigo dizer o que é que valeu, o que é que seria de mim se não fosse a escola. Eu percebo o impacto que a escola tem, mas é preciso que isso esteja alinhado com os outros setores, é preciso que haja uma relação muito próxima, uma interação dialógica entre as instituições de ensino superior com as outras instituições. Isso. Portanto, e você tem uma instituição de ensino superior em Angola que tem cooperação com instituições de Portugal, do Brasil, da Alemanha, mas não tem cooperação com a instituição que está aí na sua rua. Percebe? É preciso também olhar para a cooperação. As nossas instituições de ensino superior dificilmente conseguem tirar o melhor proveito da cooperação. Quando se fala em cooperação, fala-se geralmente em mobilidade estudantil, mobilidade docente, partilha de investigação. Geralmente, nós nunca sabemos que estudante sai daqui para fazer mobilidade no outro país. Nunca sabemos que não temos resultados. Há instituições de ensino superior que têm acordos de cooperação com 20 instituições. Nenhum projeto foi financiado, nenhum projeto foi conduzido. Portanto, não há um trabalho colaborativo. Eu não consigo, devo dizer com alguma preocupação e tristeza, dizer se o ensino superior em Angola tem surtido efeitos ou não. Porque se formos reduzir essa avaliação ao número de graduados, nós temos o melhor ensino do mundo. Isso. Percebe? Isso. Nós estamos a falar só em 2018 de 21 mil graduados. Mas a questão não é o número. A questão é essa gente está onde? Desses 21, quantos estão a trabalhar? Quantos não estão? Aqueles que não estão a trabalhar, que projetos têm? Também não podemos olhar apenas para o emprego no sentido do Estado, da função pública. Mas é preciso saber como é que as instituições empoderam os estudantes para que eles consigam ser.
para que eles consigam desenvolver, percebe? E esta é a minha preocupação. E eu, quando falo nesse sentido, não é porque ignoro os esforços que o Ministério da Tutela faz ou que as instituições de ensino superior fazem, mas é o meu lugar na compreensão do papel da universidade, considerando a tríade investigação, extensão universitária e ensino. Quando você olha para as instituições de ensino superior em Angola, vai ver que elas só fazem ensino. Uma ou outra faz alguma investigação, de extensão quase ninguém faz. Portanto, a extensão é vista, conforme diz o professor Imapanzo, como aquele parente pobre das demais funções da universidade. Tanto nós temos instituições de ensino superior em determinadas localidades que os habitantes não conhecem uma ação dessa instituição. E depois nós temos muita reprodução. Nós temos os trabalhos de fim de curso que repetem temas quando há problemas evidentes, sociais, que precisam de discussão. Não consigo. Francamente, eu trabalho como docente universitário, mas tenho muita dificuldade de me inserir nesse pensar universitário como sendo apenas um espaço de reprodução, de manutenção do status quo. Como eu disse, ou a educação é conservadora e mantém o status que nós temos, ou ela é transformadora e garante que as pessoas se desenvolvam. E o meu sonho, a minha luta é que a educação seja transformadora. Cada um se situe no lugar de transformador social. Portanto, é isto. O ensino superior em Angola, do meu ponto de vista, está muito distante de ser um real projeto de universidade. Uma leve impressão que eu tenho é que, de certa forma, não existe uma predisposição, uma vontade em termos de esforço do Estado na criação de políticas para atender essa demanda, né? E aí eu fiquei pensando, se não existem coletividades, grupos, organizações em Angola de estudantes mesmos que para atender essa demanda desses estudantes que concluem ensino superior e acabam não tendo onde se dirigir, não tem esse exercício, essa inserção profissional. Se não existem instituições, porque a gente pensa, a ideia de pensar uma questão de uma emancipação, de uma liberdade de consciência, e de certa forma esses estudantes constituem um certo capital, e que se organizarem como coletividade, claro, dadas todas as condicionantes que nosso país tem, mas talvez consigam ou consigamos pensar em criar estratégias de como apontar algumas possibilidades ou caminhos para solucionar esse problema, né, no sentido de tensionar as instituições, o Estado, na criação de leis que possam ajudar a estabelecer a parceria entre instituições de ensino superior e os setores de empregabilidade. Existem coletividades em Angola, grupos de estudantes, ou está sendo criado isso? Olha, o associativismo em Angola é um processo em construção. O associativismo em Angola é um processo em construção. E eu falo em processo em construção porque nós tivemos as primeiras associações de estudantes, primeiros movimentos estudantis marcadas por um grupo de elitismo. Ou seja, os primeiros responsáveis das associações de estudantes nasceram das bases políticas. E depois você tem uma associação de estudantes que se resume na organização de recepção de novos estudantes, que se resume no apoio à gestão universitária. Mas você não consegue ter uma associação que faz intervenção social, que tem projetos, percebe? Então, é por isso que eu considero que é um processo em construção. Talvez fosse injusto da minha parte dizer que não temos associação de estudantes, movimentos estudantis, no verdadeiro sentido da palavra. Mas o que eu devo dizer é que estamos em construção, porque já há sinais de que esta associação que nós queremos, que nós idealizamos, vai nascer.
Porque, ao contrário nos últimos anos, hoje as associações de estudantes conseguem se posicionar, dizer o que é que vai à alma, o que é que realmente acontece. Há anos atrás, nós tínhamos uma associação que se limitava a nos dizer estamos alinhados, ok? Portanto, a ideia é de estar alinhado à política educativa, aos decisores políticos. Hoje temos uma associação que, aos poucos, vai se posicionar naquele lugar que é universalmente conhecido. Uma coisa muito importante é dizer o seguinte: as grandes revoluções sempre elegeram a educação como seu principal meio de materialização das ideias. Não devemos menosprezar as associações de estudantes e movimentos estudantis. Pelo contrário, precisamos empoderá-las. Precisamos promover seminários e eventos que façam perceber o seu real papel, façam perceber o que é que se espera de uma associação universitária. Porque eu não quero uma associação universitária que sirva de protocolo nas atividades da universidade. Eu não quero uma associação que está apenas para fazer a recepção dos neófitos. Eu não quero isso. Eu quero uma associação que é capaz de participar da gestão universitária de forma clara, criar posicionamentos, basear os seus posicionamentos em estudos e, sobretudo, na audição dos estudantes. Nós temos muitos estudantes que são submetidas a práticas muito difíceis de acreditar, porque não tem uma associação capaz de ouvir, capaz de intervir, percebe? Agora, isto é consequência do cenário. Vários pesquisadores atestam que não é possível ter uma escola democrática em espaços não democráticos. Eu não estou a dizer que Angola não seja um país democrático. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é o seguinte: é preciso solidificar a nossa ideia de democracia para que a escola também seja democrática, para que a gestão escolar, a gestão universitária seja participativa, seja democrática, porque no final do dia o que conta é como nós conseguimos construir um espaço que gera transformação. Agora, quanto à possibilidade de haver acordos, haver uma relação mais próxima entre as associações de estudantes, movimentos estudantis e as instituições, eu refiro-me, por exemplo, às instituições privadas ou público-privadas, depende muito da abertura, porque muitas pessoas questionam que um técnico superior, um graduado, não devesse depender tanto do Estado para ter emprego. Mas é preciso questionar que oportunidades você oferece a esses graduados para criar o seu próprio emprego, para criar a sua própria instituição. Portanto, há um processo muito burocrático. Até alguns anos atrás era mais burocrático ainda. Hoje já há maior abertura, já há processo de simplificação. Eu particularmente creio que isso vai ajudar a melhorar a posição dos estudantes, porque precisa, há estudantes com muito bons projetos. Eu costumo reservar sempre um espaço para conversar com os meus estudantes sobre seus projetos de vida. Há projetos muito bons. Há estudantes que têm muito boas ideias, mas essas ideias se esgotam, desaparecem porque não há apoios. Depois, os incentivos que você cria, que o Estado cria, são tendencialmente destinados aos mesmos grupos. Aquele grupo que beneficiou no ano passado deste ou aquele serviço, deste ou aquela isenção, deste ou aquela medida econômica, tende a ter maior possibilidade de voltar a beneficiar neste ano, percebe? Portanto, é preciso uma base de dados muito forte de pequenos idealizadores de projetos a partir das universidades. Depois, nós compramos muitos serviços de mão estrangeira que os nossos estudantes podem fazer. Sem fazer publicidade, a Unitel criou um conjunto de aplicativos desafiando estudantes de cursos técnicos, algumas instituições de ensino superior.
concebendo, dando bolsas de estudo. Percebe? É preciso investir, as empresas também precisam encontrar, eu acho que é uma espécie de desacreditação do potencial universitário no país, ou seja, mesmo as empresas públicas têm muita assessoria externa. E depois, em algumas vezes, essa assessoria externa, em termos de competências, em termos de capacidade instalada, não foge muito da nossa. Há muitos jovens na universidade que brilham, que têm cabeça para pensar o país, mas que só reclamam desta oportunidade. Portanto, um licenciado brasileiro, português, inglês, em Angola, tem tal peso que às vezes um PhD, um mestre angolano não tem, só porque é angolano. Isso. Okay? Ou porque há uma continuidade da falsa generalização ou da generalização apressada, em que este ou aquele, no lugar de consultor, de assessor, não terá feito bem o seu trabalho, e se ter generalizado que todos estejam na mesma condição. Portanto, é preciso olhar em todos os países do mundo cujo desenvolvimento é parente, sabe-se que é na universidade onde conseguiram a sua afirmação. E se não for na universidade, foi na formação profissional. Então é preciso repensar esses passos, né? Porque é justamente na educação que esse projeto ideológico de grupos, interesses de contexto político, devem se fazer sentir. Não podemos deixar que a educação seja um espaço apenas de passagem. Eu costumo defender isso com os meus estudantes. Eu não entro num projeto se não for para deixar uma marca. Eu entendo que qualquer intervenção pública que tenho é um momento de influenciar. E é nesse sentido que eu tomo a palavra nessa fala de hoje. Se eu sentir que o que eu falo não ajuda, eu me calo. Percebe? Portanto, eu não consigo perceber um cidadão que se demite da sua responsabilidade social. Mas é justamente a escola que nos introduz a esse exercício. Por isso é preciso questionar que papel tem a escola no nosso país, não é? E como nós criamos na escola um espaço de empoderamento. Isso. Eu vou ler aqui só um pouquinho dos comentários, que tem muita gente nos acompanhando, e eu vou selecionar apenas alguns, gente, porque temos muita coisa. E um dos aspectos que o pessoal está destacando muito, Chocolate Brás, é a ideia da distinção que você estabelece entre ensino e investigação. E como muitas das vezes a confusão desse conceito acaba gerando os problemas que a gente tem hoje no país. E o Orlando diz assim, inclusive o meu grande susto e receio é que muitos estudantes angolanos, nós que estamos fazendo formação no Brasil, também não compreendemos a universidade como espaço de ensino, pesquisa e extensão. A prova disso é que voltamos... Deixa eu baixar aqui. A prova disso é que voltamos para Angola e apenas pensamos nossa atuação na lógica de ensino, reproduzimos a famosa educação como status quo, ou seja, a realidade ainda se perpetuará. Precisamos fazer pesquisa e aprender a construir projetos de extensão. Sem isso, ao meu ver, estar no Brasil ou estar em Angola torna-se a mesma coisa, educação como status quo. E outro comentário é do Mauro Cita. O Mauro Cita escreve assim... Doutor Chocolate Brás, mas a cooperação com as instituições de ensino superior estrangeiras devem de fato existir por causa da troca de experiências, da busca de know-how que não encontramos a nível interno que nos vão ajudar a desenvolver. Isso acontece em toda parte. As grandes universidades a nível mundial têm grandes protocolos de cooperação com instituições de outros países, projetos de formação, investigação e etc. Então eles estão aquecendo um pouquinho mais nas questões que você pontuou sobre essa dificuldade das cooperações entre as instituições de ensino superior e as instituições de empregatícias no país. Seguindo, que a gente já bateu uma hora, tem mais duas coisas que eu acho que é fundamental pontuar. Mas antes permita-me fazer um esclarecimento. À vontade, à vontade. Em relação a esses dois posicionamentos
é o seguinte, eu não consigo encaixar a universidade fora da investigação, da extensão e do ensino. E repare que eu, ao colocar o ensino na terceira posição, quero dizer que só pode haver ensino sustentado na investigação, investigação essa que deve conduzir a uma ação pública que impacta sobre o social, que em essência constitui a extensão. Ou seja, o ensino tem de refletir aquilo que é visto na sociedade por intermédio do investigador. E a investigação deve impactar na extensão, no espaço social, para que isso seja transformado em objeto de ensino. Em poucas palavras que eu estou a dizer, o que nós fazemos em Angola praticamente é apenas ensino, mas ensino na perspectiva da reprodução. Porque você, quando vai a um determinado grupo de graduados, pergunta, por exemplo, quais são os grandes pensadores da área de formação. Ele rapidamente te diz Sócrates, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau e tudo mais. Mas depois, quando você pergunta como é que você transforma a ideia de Jean-Jacques Rousseau no seu dia a dia, como é que você transforma nessa situação específica? Portanto, temos que ter uma formação baseada na prática reflexiva. Esta é a minha defesa. Isso vai bem de encontro àquilo que Paulo Freire denomina como essa educação bancária, né? Pois. Agora, em relação às cooperações, que bem colocou o amigo Mauro cita, eu não questiono as cooperações no sentido de que elas não devem existir. Eu questiono o aproveitamento que nós, instituições de ensino superior angolana, fazemos desses acordos. Porque a questão é justamente não é ter 20 acordos de cooperação, a questão é tirar proveito, pelo menos, das grandes ideias e objetivos dos acordos. É justamente aí onde nós falhamos. E mais do que isso, é tentar estabelecer um equilíbrio entre os acordos com instituições estrangeiras e com as locais. Porque a ideia do Mundele Nzambi, que o branco é que é Deus, é portador do conhecimento, o estrangeiro é que é know-how, precisa ser desconstruído. A know-how local precisa ser descoberto e transformado. Agora, uma outra questão é a seguinte, e conforme eu disse, tudo quanto nós estamos a discutir tem uma direção: a participação social, a democracia. E que eu reitero, no contexto de Angola, é um processo em construção. Nós não podemos, sob qualquer pretexto, dizer que Angola é totalmente democrática ou que em Angola não haja democracia. A nossa fala, a nossa capacidade de participação sinaliza a construção democrática. Isso tem que ficar claro para todos nós, que cada um de nós acabará por colocar o seu bloco, o seu pilar nessa construção democrática almejada. Agora, que há uma distância entre o ideal democrático e aquilo que é o real, sim, senhor. Por isso é que devemos continuar a pensar a escola para nos conduzir à democracia, partindo do pressuposto que dificilmente a escola se democratiza se não houver pessoas democráticas, se não houver um Estado que dá abertura democrática. O que nós olhamos hoje é uma abertura para esse lado. E é isso que nós apenas tentamos reafirmar aqui. É importante esclarecer esses pontos para dizer o seguinte: nós não estamos nos situando na ideia do sabedor, do portador, mas estamos nos situando na ideia de alguém que quer construir com os outros este caminho para a sabedoria, para a produção. Portanto, é isso que me move. Mais do que isso, não há algo que me possa mover por esse momento. Pensando nessa ideia de uma educação democrática ou para a democracia, tem algo que eu acho muito fundamental a gente pontuar aqui. Só deixa eu trocar meus fones e ficar sem bateria de celular. Antes que. Um minutinho.
Consegue me ouvir? Consigo, sim. Ok. Como eu estava dizendo, pensei essa ideia da questão de democracia, a gente tem uma questão que eu acho que é crucial para a gente, enquanto angolano, pensar sobre, que é que esbarra na ideia de um país que acaba sendo ou é, de certa forma, multicultural, principalmente nos aspectos linguísticos, né? Quando a gente vai estabelecer essa relação de que temos uma língua oficial, que é o português, mas a gente tem o que se categorizou como dialetos. Essa palavra também, de definir as nossas línguas nacionais como dialeto, é outra discussão. E aí a gente pensa, então, uma ideia de democratizar o ensino, mas também pensando, por exemplo, que nós temos ainda em Angola lugares em que as pessoas não têm, digamos assim, um acesso, uma articulação, uma proximidade tamanha com o português. E vamos pensar nos municípios que distam um pouquinho do espaço urbano. Então, pensar em escola para esses lugares tinha que necessariamente contemplar essa questão das línguas. E aí, como é que a gente pensa, enquanto, porque isso entra na ideia de pensar escola e projeto de nação, né? E pensar a nação. E aí, se vamos pensar a nação, não devemos pensar apenas na nação enquanto esse espaço urbano, mas a nação enquanto todo esse território, essa questão étnica. E aí, como é que pensaríamos, então, uma escola nessa perspectiva democrática e que inclui essa questão das línguas? Como é que você olha essa questão? Olha, é uma questão, tal como as outras, muito pertinente para discutir nos diálogos sobre educação. Nós começamos por situar a nossa percepção sobre a nação. E um dos aspectos marcantes no conceito da nação é justamente essa questão linguística. O que acontece, eu tenho uma posição, eu tomo um lugar quando discuto a questão das línguas de Angola, é um lugar muito que não sempre gera consenso. Eu entendo que nós tivemos uma enorme oportunidade para definir um rumo diferente no que a política linguística angolana diz respeito. Quando conquistamos a independência, um dos grandes ideais da independência era acabar com as marcas do colonialismo. Um dos grandes fundamentos era acabar com todos os rastros coloniais. Tudo que restasse da administração portuguesa devia ser ressignificada, para não dizer categoricamente acabada. E eu sinto que nós hesitamos na questão da língua. Nós tínhamos a oportunidade, em 1975, de criar uma ideia de reaproveitamento das nossas línguas. Nós estamos numa sociedade onde quem fala português bem falado, ao tom e à escrita do padrão é inteligente. Isso. E quem fala um português como o meu, que tem um pouco de tendência resultante da minha língua local, como sabe, eu sou Mukongo, sou da região de Cabinda, nós falamos Ibinda, e a minha forma de falar, de uma forma ou de outra, está ancorada naquela língua que é nossa, que é parte da nossa cultura. E, em alguns casos, quando escrevo, quando falo, as pessoas dizem, mas você carrega esta ou aquela letra. É consequência daquilo que me é identidade. Isso. Agora, o que é que pode ser feito? Nós temos hesitado muito na inserção das línguas de Angola no currículo. É uma discussão antiga, repare, nós não estamos a inventar nada. A roda em relação às línguas já foi inventada. E nós temos exemplos da região, de países da região, que conseguiram, não obstante ter a língua oficial francesa e inglesa, que conseguiram inserir as línguas no ensino. E mais do que isso, inclusive, nós temos o caso de um país que é a anterior Suazilândia, que mudou a designação do próprio país a favor da língua local, da sua cultura. Eu entendo que nós precisamos ser um pouco mais
audácia em relação a isso. Nós precisamos assumir isso como uma luta. Mas não uma luta de um pequeno grupo, uma luta de todos. Talvez aqui convocar a ideia de referendo, de uma discussão mais aberta. Se bem que aqui a ideia de referendo, a ideia de ouvir, de debater, remete sempre à ideia de rebelião por causa desse processo de construção democrática a que fiz referência ao longo da abordagem. Mas era importante situarmos o debate sobre as línguas no sentido de contar com todos. Não pode ser um grupo que se reúne num espaço e decide. Agora, em termos práticos, o que é que está sendo feito? E aqui eu vou fazer recurso ao conhecimento que tenho, pelo menos das estruturas próximas do Ministério da Educação. Existe um projeto de adequação curricular, conhecido por PAC, que tem a interface periódica que inicia em 2018 até 2026. E o projeto de adequação curricular, o programa de adequação curricular, reserva um tempo de inserção das línguas, da revisão dos programas, dos manuais e a inserção das línguas. Há uma discussão muito antiga sobre quais línguas inicialmente devessem ser consideradas, se iria se adotar uma língua de Angola que fosse uma língua, entre aspas, de unidade, ou se devesse adotar línguas regionais. Como deve compreender, nós temos muitas línguas. Eu vou dar o exemplo de Cabinda, de que sou natural. Temos uma língua ibinda, mas temos 7 variantes linguísticas. É claro que há continuidade, nós conseguimos nos compreender, mas há aquelas questões que no ensino, na forma escrita, podem ter algumas diferenças. Eu não sou linguista, mas a informação que tenho é que há uma equipe forte, multidisciplinar, que está a pensar o assunto com alguma seriedade para que até pelo menos 2026 nós tenhamos as línguas de Angola inseridas no currículo. É preciso isso. As línguas não serão inseridas, as línguas de Angola não serão inseridas no currículo por inserir. Deverão obedecer a uma escutação social, a um conjunto de investigação, porque também existem poucos escritos sobre as mesmas línguas. Vai aparecendo um ou outro. É preciso reunir esses pesquisadores todos, é preciso ver que produtos existem que vão facilitar esse processo. Portanto, não se trata de uma questão simples, mas conforme eu disse, se em 1975 nós pensássemos isso com alguma seriedade e começássemos a sua implementação, hoje estaríamos como Moçambique e outros países próximos que têm no seu currículo as suas línguas, as línguas locais. O INID, que é o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, no seu projeto de adequação curricular, pensou numa proposta de política curricular em Angola. E essa proposta de política curricular que vai estabelecer as balizas do pensar o currículo das escolas em Angola tem presente também a inserção das línguas nacionais. Portanto, temos, em meu entender, a nível ideológico, a nível político, criadas as condições para fazer acontecer. Mas onde é que está o desafio? O desafio de Angola é a relação entre a política decretada e a política implementada. Ou seja, tendencialmente aprovamos boas medidas de políticas, excelentes decretos, mas quando chega a fase de implementação, alguns grupos, entre aspas, privilegiados, condicionam a materialização de tais medidas de políticas. E o desafio hoje é justamente convencer que temos que pensar o país e não pensar a minha região, não pensar os meus valores, não pensar a minha língua, não pensar a minha tradição, não pensar o meu desejo. A ideia é percebermos que, ao inserirmos as línguas de Angola no ensino, mais do que valorizar as nossas próprias línguas, também estaremos a facilitar um conjunto de crianças que sofrem uma violência simbólica quando entram para a vida escolar. Porque são crianças que
dos 0 até 5 anos que entram no sistema de ensino são educadas, são construídas do ponto de vista social numa determinada língua local de Angola e que, quando vão à escola, encontram um professor que não domina esta língua, que fala na língua portuguesa e que exige que o aluno se reconstrua nesse espaço, que nem sempre é fácil. Então, eu entendo que os especialistas em linguística estão aí têm sobre si um assunto muito importante para discutir e nos ajudar a resolver. E nós temos aqui cursos de línguas nacionais. No ICHED de Luanda, passa a publicidade, tem um departamento de línguas nacionais e africanas que, em meu entender, deve ter um papel proativo nesses trabalhos que vão conduzir à inserção das línguas nacionais. Eu considero, enquanto pessoa que se interessa em estudos de educação, que é fundamental que avancemos para isso. Boa, que bom. Essas informações sobre essa questão dessa inserção das línguas, de fato, é muito relevante, é muito significativa para pensarmos até os processos de inclusão no país. Né? E aí, claro, inclusão alberga muita coisa, mas pensando nessa questão mais linguística e até aspectos de etnodesenvolvimento, isso é muito significativo. O nosso tempo nos deixa, tínhamos muita coisa mais para abordar, mas a gente fica sempre com o gosto de quero mais para outras possibilidades de a gente poder discorrer um pouquinho mais sobre essas questões. Chocolate Brás, meu caro, tem gente nos acompanhando, então, da sua como professor e educador, a respeito de pensar, para encaminharmos já encerrarmos, uma palavra final tua sobre essa ideia de escola e projeto de nação. Olha, e aí, se sim. Apresentar talvez alguns escritos, pode estar lendo para nos orientar um pouquinho mais sobre essas discussões, seria interessante também. Olha, desde já quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam a partir de Brasil e de Angola, onde estou, aqueles que tomaram parte ativamente do nosso debate, colocando questões e fazendo comentários que nos ajudaram a refletir. Eu entendo que não teremos uma nação solidificada se a discussão da sua Constituição não considerar a educação como um elemento fundamental. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que tudo depende da educação. Nós temos que compreender que é na escola que nós somos introduzidos à participação social, experimentamos o exercício de outros direitos. Portanto, mais do que o direito à educação, é preciso que essa educação seja de qualidade, seja inclusiva, equitativa e ofereça oportunidade de desenvolvimento conforme estabelecem as agendas internacionais, como é o caso da Agenda 2030, mas, acima de tudo, que essa educação não esteja deslocada dos reais assuntos do país e, mais do que isso, é preciso compreender que um investimento sério na educação é um meio caminho andado para a nossa afirmação enquanto povo, enquanto Estado. Em relação ao ensino superior, é fundamental que repensemos o projeto de ensino superior no país, a relação que deve existir entre a formação acadêmica e o exercício da profissão, apostando por uma cooperação externa e interna que viabilizam o ensino baseado na extensão e na investigação. Por exemplo, na situação atual que vivemos de pandemia, muitas pessoas se questionam o que a universidade está a fazer. Eu vejo muitas provocações nas redes sociais de exemplos de instituições de ensino superior a nível de outros países que estão a fazer testes, que estão a participar de equipas multissetoriais
E as nossas instituições, uma grande maioria, está quase sem nenhuma ação. As pessoas perguntam por que isso acontece. A resposta é simples: isso acontece porque as instituições nunca foram habituadas a discutir o país, as instituições nunca foram investidas de modo que tivessem condições para hoje discutir e encontrar soluções sobre os demais problemas que essa pandemia nos veio desafiar. Então, é tempo de pensarmos o ensino superior como um espaço de desenvolvimento, como um espaço de preservação da cultura e elevação da cultura, entendendo aqui, conforme defende, por exemplo, Edgar Morin, não existe universidade se não haver uma real intervenção social. Então, eu penso que pode ser pensada a universidade nesses termos, não apenas no sentido de que tenham graduados, um tanto número de graduados em cada ano, mas que haja acompanhamento, haja uma relação saudável entre a oferta e a demanda, né? Temos que ter a coragem de dizer, por exemplo, que já formamos muitos psicólogos e agora vamos apostar na formação de muitos engenheiros. Temos que ter a coragem de dizer, já formamos muitos engenheiros de petróleo, agora vamos apostar na formação de engenheiros florestais. Percebe? É preciso fazer escolhas contextualizadas em função do resultado. Em relação ao subsistema de ensino geral, é fundamental que o Estado encontre financiamento que permita que as crianças anualmente não estejam fora do sistema de ensino. Os números são gritantes. Este ano, por exemplo, 2 milhões. No ano passado já foram um número aproximado a este. Então, é preciso que pensemos a educação para os mais pequenos como um direito e como uma responsabilidade do Estado. Em relação às leituras, é comum nesse nosso diálogo apresentar sugestão de leitura. Hoje vou fazer um pouco diferente. Quero desafiar quem nos acompanha a fazer busca em repertórios da Universidade do Minho, da Universidade de Lisboa, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde há muitas dissertações e teses de doutoramento sobre a política educativa em Angola. Portanto, essas teses, como estão em repertórios, podem ser consultadas por esse autor, porque às vezes quando nós sugerimos um livro de um autor angolano, é um livro que está em Luanda, quem está no Brasil, quem está em outros cantos do mundo não consegue ter acesso. Então, o desafio é fazer uma busca nestes repertórios sobre a política angolana, evitando assim aquele fenômeno de citação de autores estrangeiros sobre realidade não conhecida. Acontece muito. Eu estou a discutir a política educativa angolana, mas estou a citar autores estrangeiros, quando eu devia ter alguma literatura angolana. Essa literatura angolana pode não estar publicada em forma de livro, mas as teses, as dissertações estão disponíveis na internet. Então, o desafio é este. E para a editora, aproveitando já, gostaria de propor que contactassem o professor Bindumuca Bernardo, depois no off eu posso passar o contato. É especialista em estudos linguísticos. Acredito que o que eu fiz de situar o que está a ser pensado a nível da inserção das línguas, o professor Bindumuca, que até tem uma dissertação de mestrado, onde apresenta uma proposta de política linguística para Angola, lembrando que o seu mestrado foi feito na Universidade de Santa Catarina, pode discutir melhor esse assunto que é bastante atual. Portanto, é isto que me parece fundamental dizer. Para terminar a minha fala, desafiar todos nós a entendermos que a educação não se resume no espaço escola. Aliás, onde não há escola é onde a educação é mais necessária. Porque às vezes nós estamos a discutir apenas a educação pensando na escola. A educação existe onde não há escola. Basta que hajam redes sociais
estruturas sociais que unam pessoas para que a educação aconteça. Cada um de nós é um potencial educador. E, ao tomar essa posição, deve perceber isso na perspectiva de agente de transformação, porque há pessoas também que se aproveitam da sua posição como educador ou como encarregado de educação para reproduzir o status quo. Nós precisamos de uma educação, como bem defendia Paulo Freire, transformadora, que permite que haja oportunidades para todos se desenvolverem e que seja uma educação, sobretudo, que tenha impacto no nosso dia a dia. Portanto, são essas as minhas palavras finais e aproveito mais uma vez agradecer pelo convite e dizer que naquilo que nos acharem útil, nós estamos à disposição porque nós fomos chamados para isso, né? Isso aqui é como um exercício evangélico que não podemos negar. Chocolate Brás, muito obrigado. Em nome da editora, já expresso os meus agradecimentos a ti, que está sempre acessível, sempre disposto a dialogar com a gente. Para nós é sempre uma honra, um prazer poder ouvir e também, através da nossa plataforma, possibilitar que outras pessoas tenham acesso a essa experiência, esses saberes que você tem a partilhar com a gente. Agradecer às pessoas que nos acompanharam aqui nos comentários, Aniceto, Orlando, Martinho, Gil, o Silas, a Esmeralda, o Mauro Cita e outros que, como o tempo já nos deixa, eu não vou citar, mas a todos e todas os nossos mais sinceros agradecimentos e as nossas lives continuam sempre ao sábado e domingo. A gente terá live agora a partir das 2 horas no Brasil, 2 horas no Brasil e 6 horas ou 18 horas em Angola, assim dizer. Então, meus queridos, obrigado. A gente se vê na próxima live.